Capítulo de número 11, versículo número 1, 2 e 3. Nesse momento eu quero agradecer a Deus pela rica oportunidade e o anjo da igreja qual me concedeu de trazer a palavra do Senhor para a igreja essa noite. Amém? Amém. Juízes, capítulo de número 11, versículo número 1, 2 e 3. Aleluia. Louva a Deus pela vida do presbítero Robson, aceitou o convite de vir ouvir a palavra do Senhor. Louva a Deus também pela vida do presbítero André Valdo, qual me incentiva muito em ler a palavra do Senhor. Todos acharam? Olha aí. Vou estar lendo. Então era Jefté, o gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade geraram a Jefté. Versículo 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e quando os filhos desta mulher ficaram adultos, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herderás na casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Terceiro. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Aos homens levianos se juntaram a Jefté e saíam com ele. E os irmãos podem se aceitar dando glória e aleluia. Bom, aqui a palavra do Senhor vai falar no livro de Juízes. Eu já tive a oportunidade de ler o livro de Juízes mais de umas vezes. Então a Bíblia vai dizer que após a morte de Josué, Deus começa a levantar juízes para governar e julgar o povo de Israel. Porque como nós todos sabemos, o povo de Israel era um povo que sempre andava na linha, mas em alguns momentos eles deslizavam para o caminho errado, eles deslizavam para aquilo que o Senhor não o chamou. Então a Bíblia vai dizer que Deus começa a levantar juízes. O livro de Juízes eu dividi em 4 partes. Por exemplo, o livro de Juízes tem pessoas que oram, tem pessoas que pecam, tem pessoas que se arrependem, tem pessoas que Deus oprime e tem pessoas que Deus o liberta. Então aqui com Jefté não foi diferente. A Bíblia vai dizer que numa cidade chamada Gileade, qual o nome é o mesmo nome do pai de Jefté, chamado Gileade. A Bíblia vai dizer que esse Gileade veio ter algum tipo de relacionamento com uma mulher prostituta. Só que a Bíblia vai dizer que nesse relacionamento que Jefté teve com essa mulher, a mulher concebeu um filho, igual ela não queria nem dentro do seu ventre, porque a Bíblia vai dizer que ela deu a Jefté, a Gileade, o seu pequeno. E Jefté ficou alegre porque ele ainda não tinha filho, ele ainda não era casado. Então Jefté era o primogênito de Gileade. Creio eu que Jefté teve carinho, teve amor, teve conhecimento da palavra, teve conhecimento dos mandamentos, quando estava apenas ele e seu pai Gileade. Mas a Bíblia vai dizer, a partir do capítulo 2 em diante, que Gileade se casa e tem outra mulher, e essa mulher dá-lhe filhos para ele. Aí é que está o problema, porque a Bíblia vai dizer que Gileade tinha um porém. E hoje eu prego para pessoas aqui que tem porém. E o recado que eu deixo para você é: não deixe que os poréns venham fazer você parar. Não deixe que os poréns venham atrapalhar a sua caminhada. Porque tem porém que serve como escada para eu e você buscar a presença do Senhor. Então a Bíblia diz que tinha um porém Jefté. Que porém é esse? Que ele era filho de uma prostituta, mas o menino não tinha culpa de quem ele era filho. O menino não tinha culpa se ele veio do ventre de uma prostituta, porque a Bíblia vai dizer que aqueles irmãos de Jefté veio crescendo e veio olhando para ele de canto. Se você já foi criado com alguma madrasta, não todas, você sabe o que Jefté passou
passou. Porque tem madrasta que na frente do marido, do pai da criança, trata o afilhado de um jeito, mas quando sai da presença do pai da criança, já começa os maltratos, já começa as coisas que o pai não está vendo. Então assim era com Jefité. Jefité sofria na mão daquela madrasta, Jefité sofria na mão daqueles irmãos, mas Jefité não agredia, Jefité não saía da posição. Por quê? Porque ele tinha os princípios qual o pai dele ensinou. Então aqui a Bíblia vai dizer que aquele que Gileade, passando o tempo, ele morre. E aí fica só a mulher e os filhos de Jefité. Aí é que começa. A Bíblia vai dizer que os irmãos crescem e começam a crescer olho nos bens materiais de Gileade. Porque a Bíblia diz que Gileade era um homem muito rico. Um homem qual fabricava produtos de perfumes e remédio. Era um produto muito caro, muito valioso na época. E pela lógica, Jefité seria o primogênito. Pela lógica, Jefité que ficaria no lugar de Gileade. Mas não foi assim que aconteceu. No dia de hoje nós sabemos que é assim também. Se você está firme com seu pai, se você está firme com sua mãe, você tem o direito. Mas se você não tiver, certamente vem outras pessoas e já começa a lhe colocar para baixo. Mas não sabendo ele que o mesmo sangue que você carrega, o outro carrega também. Então foram injustos com Jefité e começaram a falar de seu passado. Porque o tema é deixando o passado que condena seu irmão, para que você não seja condenado. Mas aquelas pessoas, como o irmão que falou, não olhava para os passados dela, e sim olhava para um de Jefité e começava a condenar o seu próprio irmão. Porque ele era apenas filho de uma prostituta, mas ele não tinha culpa. Se nós formos observar, eu e você carregamos coisas, que nem a pastora aqui diz, que não é nossa culpa, é culpa de lá atrás, de nossos familiares, que aconteceu lá atrás, mas hoje nós carregamos. Mas é necessário que a gente venha para a casa do Senhor, para que a gente venha se limpar e esse peso seja caído por terra. Então assim não foi diferente com Jefité. Jefité, a Bíblia vai dizer que ele era um homem muito valoroso, muito guerreiro, muito valoroso, qual o coração dele habitava em Gileade. Mas quando começaram os levantes contra ele, acusando o coração dele, a vida dele pelo passado, qual ele não cometeu, a Bíblia vai dizer que ele pega as suas coisas e caminha a uma cidade chamada Tobi. Eu falo para você nessa noite, não deixe que os porém da sua vida, do seu passado, impeça a sua caminhada. Por quê? Porque só quem está te esperando é o grandão da Galileia. Só ele é que tem poder de te guiar e te levar para onde ele quiser. Glória! Tem muitas pessoas que querem colocar o nosso passado, que a gente não vive mais na nossa frente, para que a gente caia, para que a gente desanime, para que a gente não continue firme na presença do Senhor. Mas é necessário nós fazer como Jefité, nós não dá ouvido para negócio de herança, e sim buscar o propósito de Deus. Porque o diabo tem tantos planos para destruir as pessoas, mas o plano de Deus Todo-Poderoso, ninguém impedirá na minha e na tua vida. Então a Bíblia diz que Jefité não falou nada aos seus irmãos, pegou as suas coisas e partiu para a cidade de Tobi. A cidade de Tobi, se a gente for usar como exemplo hoje, é o mundo lá fora, onde existe corrupção, onde existe prostituição, onde existem pessoas de mau caráter. Mas nem assim Jefité se desviou. Jefité converteu aquele povo, e aquele povo começou a seguir Jefité, porque o Espírito de Deus já caminhava com Jefité. Então assim, eu e você temos que ser igual a Jefité. Não adianta eu e você só ser crente dentro da igreja, tem que ser crente lá fora também, porque a luz brilha nas trevas. Não é só da luz que a luz pode brilhar, a luz tem que brilhar aonde ninguém está nos vendo. Olha aí.
Porque é fácil uma luz chegar ali naquela portaria ali e brilhar, todo mundo vê. Eu quero ver lá fora onde só tem inimigo, onde só tem malandro, onde só tem prostituta, onde só tem coisas que quer te levar para o inferno. Eu quero ver você brilhar ali, eu quero ver você dizer não ali. Aí eu quero ver. Então Jefité, ele seguiu reto nos caminhos do Senhor, porque se a madrasta dele não ensinou a ele, mas o pai dele ensinou. E o que importa não é o que nós ouvimos, é o que nós guardamos no nosso coração. E se ele guardou os mandamentos que o pai dele ensinou para ele, ele não ia desviar. Como eu falei no início, Deus sempre punia aquele povo qual começava a desobedecer. E dessa vez não foi diferente. Se você for olhar o livro de Juízes, é a mesma coisa. Mas eu creio que ali também Jefité estava passando pela prova que Deus estava colocando a ele. E ele já imaginava, porque antes dele já tinha outros juízes que tinham história parecida. E se ele achava que um dia ele ia liderar a cidade de Gileade, ele sabia que se ele desviasse do caminho para a direita ou para a esquerda, Deus ia punir Jefité. Então a Bíblia diz que Jefité foi para a cidade de Tobi e os levianos começaram a se juntar a Jefité. Segundo os historiadores dizem que Jefité começou a guerrear e ganhar vitória daqueles povos que eles achavam ser inimigo. Ou seja, não adianta Satanás querer te levar para a lama, não adianta Satanás querer te levar para o mundo lá fora, porque é lá que Deus vai honrar você. Meu Deus! Aleluia! Não adianta Satanás querer impedir os planos do Senhor Jesus Cristo, porque ele não tem autoridade para isso. Se Jefité conhecia a palavra do Senhor, era para ele fazer o que? Evangelizar, e foi isso que ele fez. Ele ganhou aquelas pessoas para lutar ao favor dele. A Bíblia diz que ele se tornou líder daquele povo de Tobi. Achei muito curioso, porque se fosse um de hoje, dessa geração de hoje em dia, que se desviasse da casa do Senhor e isse para uma cidade corrupta, onde tem prostituição, onde tem coisas do maligno, certamente não ia resistir, ia cair em pecado, ia cair nas coisas que o Senhor não ia se agradar. Mas Jefité fez o contrário. Jefité falou: não, mesmo que eu perca a minha primogenitura lá atrás, o que importa é o que está na frente. Então eu digo para a igreja: esquece o que passou e foca na presença do Senhor, porque Ele é a nossa direção certa e é Ele que nós vamos alcançar. Então Jefité fez assim. Ele não ligou para o que estava no passado, deixou aqueles que ficaram apunhalando ele pelas costas. Irmãos, eu digo a você que ser criado sem mãe ou sem pai por uma madrasta ou padrasto, não todas, não estou generalizando, é terrível. É terrível você sendo criado pela madrasta miserável, como foi a madrasta de Jefité. Porque eu tenho prova, eu não sou muito fã de contar testemunho, mas eu sou prova viva de que conviver com madrasta horrível é terrível. Então eu entendo a história de Jefité. Porque por mais que Jefité já sofria pela recusação dos irmãos dele, e dele pensar que a mãe não queria ele nem no próprio ventre, Jefité sofria demais, e ainda perder sua primogenitura e a sua herança e sair com a mão na frente e outra atrás, como diz as linguagens. Mas eu tenho uma palavra para você nessa noite. É em Tobi que o Senhor vai te exaltar. Não importa onde você estiver. Se você estiver embaixo, continue buscando a presença do Senhor. Não dê lugar ao diabo, porque se você estiver com Deus, todos os seus inimigos vão tombar, porque ninguém vai vencer o Deus Todo-Poderoso. Então tem coisas nas nossas vidas que servem como escada para você subir e alcançar os degraus à presença do Senhor. Tem pessoas que estão no Evangelho 20,
há 30 anos, mas não consegue liberar um perdão para o seu próximo. Tem pessoas que estão no Evangelho há 10, 15 anos, mas não conseguem ter a compaixão pelo seu próximo. Pode até vir para a igreja, pode até dar um glória, pode até dar um aleluia, mas parece que fica torcendo pelo seu erro, para que você seja condenado. É pessoas, irmão de Jefité, que fica amarrando o irmão. Não, como se você tiver um irmão pregando, se você tiver um irmão louvando, continua orando por ele, porque a sua vez vai chegar. Não adianta você ficar querendo derrubar quem está na sua frente, porque senão Deus vai derrubar você. Meu Deus! É forte essa demanda. Eu lembro de uma passagem do profeta Elias, qual tinha o seu servo Eliseu. Agora. Eliseu ficou tempos e tempos servindo a Elias, mas ele jamais quis puxar o tapete do seu médico, do seu rabi. Mas tem pessoas hoje que é assim. Tem uma pessoa na sua frente, 10, 15 anos no Evangelho, prega de Gênesis e Apocalipse, ele começa a pregar 3, 4 palavras e aquecer mais. Não adianta você querer parar aquele que Deus colocou aqui, porque senão Deus vai parar você. Meu Deus! Então a gente tem que colocar na nossa posição. A pastora sempre fala aqui sobre o guarda. Qual a gente vai numa BR, o guarda pode ser desse tamanho, você é desse, mas se ele apitar e você não parar, você leva a multa, e se vacilar, dá cara no chumbo. Então por que na Bíblia a gente tem que ir na igreja tem que ser diferente? Não, tem que ser a mesma coisa. Temos que orar. Se tiver alguém acima de você, ore, persevere na oração, porque certamente um dia Deus vai dar uma oportunidade para você. Não importa se ser em Tobi, não importa se ser em Gileade, o importante é quem está com você. Esse é o Deus que eu sirvo. Olha aí. Porque Jefité sabia que Deus estava com ele e ele não podia desviar, porque ele já sabia que aquele que desvia na presença do Senhor, o castigo virá. Então Jefité já sabia, não era besta de errar. A Bíblia vai dizer que Jefité começou a dizimar aqueles povos que dizia ser inimigo de Israel. Pega o rolo. Aí, olha como é a história dessa passagem. Passado de alguns tempos depois, Deus vai levantar uma contenda entre os amonitas e o povo de Israel. Repare, o povo achou, os irmãos de Jefité achou que o problema era Jefité sair da presença deles, mas eles não sabiam que o problema maior estava por vir, porque aqueles que Deus estiver tratando, não queira você o tratamento de Deus, porque se Deus resolver querer acertar uma conta com a tua vida, eu quero ver mandar lá o delegado e dizer assim: me defenda o juiz, porque ele é o juiz de todos os juízes. Se ele dizer que ele vai apertar a mão com você, ele vai apertar. Não tem esse que vai defender o Deus Todo-Poderoso, defender aquele que Deus Todo-Poderoso quer apertar. Então a Bíblia vai dizer que Deus começou a colocar os amonitas contra o povo de Israel. Se você for observar, Parece que vê. a história de Jefité é parecida com a história de Davi quando ele foi enfrentar o gigante Golias. É assim mesmo. Tinha pessoas, muitas pessoas no acampamento de Saul, e apenas um homem de 2,93 m, se não me falha a memória, lá ameaçando todo mundo. Não tinha um macho ou uma mulher que fosse lá enfrentar, mas era ali que Deus ia honrar aquele que era o segundo o seu coração. Então eu acho essas duas passagens bem parecidas, porque a Bíblia diz que ninguém dava nada de Davi, e Davi era o mais moço da casa, mas Davi tinha a presença de Deus dentro do seu coração. Mas eu creio que aqui tem uma igreja que Deus habita dentro do seu coração. A Bíblia diz que Davi disse: que é esse incircunciso que está ameaçando Deus vivo? Tinha autoridade, não tinha tanto homens, por que não vai lá Eliabe? Por que não vai lá Joabe? Por que não vai lá o filho de Saul, Jonathan? Saul, por que não vai lá Saul? A Bíblia diz que Saul era grande, tinha musculoso. Por que ele não foi enfrentar o gigante? Porque ele não tinha a presença
assim, ó. Ele vai andar para trás, porque não tem esse que tem um encontro com Deus que ele fique a mesma coisa. É forte essa demanda. Então a Bíblia diz que começam os amonitas, ó, a apertar aquele povo de Gileade. E aquele povo tinha medo, porque quem levantou o povo de Amonita para oprimir o povo de Israel não foi os amonitas, foi o próprio Deus. Para quê? Para ele se humilhar, para ele se arrepender e para ele ir até Jefité. Já era plano de Deus o que Deus estava fazendo com Jefité desde o início, só que ele não tinha essa visão. A Bíblia diz que chega lá os anciões. Jefité sai. Olha aí. Queremos que... Vou falar algo antes. A Bíblia diz que quando Jefité estava na cidade de Tobi, que ele ia dizimando aqueles povos, ele não perdia uma guerra. Jefité dizimava sem dó nem piedade, porque Deus estava com ele. Então, se você está fazendo a obra do Senhor de acordo com como Deus está mandando, a fama vai em outros lugares. Não vai precisar você, fulano, eu vim pregar aqui. Não vai precisar você, fulano, eu posso pregar na tua igreja. Não, Deus vai honrar você, que pessoas vão te chamar, como veio com Jefité. Tem pessoas que assim, irmão, prega 2, 3 palavras e sai nas portas da igreja. Me convida para pregar na vigília. Me convida para pregar no aniversário da tua igreja. Será que é isso que Deus está mandando, né? Você se oferecer ou você pregar o evangelho da forma que é para pregar? Então é assim que tem que ser. Você tem que ser lapidado, como a nossa pastora fala. Eu estava lembrando em casa ontem na minha cabeça. Tem horas que você tem que ser prego e alguém ser martelo na sua vida. Naquele momento os irmãos de Jefité foram martelo na vida dele. Mas ele não recuou, ele não brigou, ele não matou, ele não falou mal do irmão, ele seguiu na caminhada. A Bíblia diz que os anciões e os irmãos de Jefité, a Bíblia não fala a quantidade de irmãos, fala irmãos no plural, foi mais de um. Chegou lá, Jefité, ele com medo porque ele sabia que Jefité era um guerreiro valoroso e ficou muito mais forte do que aqueles povos. Foi assim mesmo. Tem como você ir lá em Gileade? O povo da Amonita está lá nos castigando e a gente não tem como nos salvar. Tem como você ir lá? Forte isso aí. Aí Jefité mandou na cara logo. Abre a caixa aí, profeta. Porque quando eu estava lá, vocês me expulsaram de lá e agora vem me procurar porque vocês mesmos não vão lutar. E aí, parece que eu vejo os caras tudo com a cara assim, mas o exército é muito maior. Mas ele não sabia que o Deus dele é o Deus todo-poderoso e maior de todos os sempre. Aleluia! Ele não tinha isso no seu coração. A Bíblia diz que Jefité diz a eles: eu até vou, mas se Deus colocar, me entregar os amonitas nas minhas mãos, eu vou ser juiz de Israel? Aí os anciões falaram assim: olha, ele é um guerreiro valoroso, ele não vai perder. Ele tem Deus na presença dele. Sim, juraremos pelo Senhor que você será nosso juiz de Israel. A Bíblia vai dizer que Jefité volta. Não mexa com aquele que Deus escolheu. A Bíblia diz que Jefité voltou para a cidade de Gileade. A Bíblia diz que Jefité ficou 18 anos na cidade de Tobi. Só que só estava seus pés lá. O seu coração estava em Gileade. Tem muitas pessoas que assim, está na igreja, os pés estão aqui, o corpo está aqui, mas o coração está lá fora. Doido para terminar o culto, para dizer assim: eita, vai terminar que hora? Diz a perna da gravata aí, viu? Ei, glória! Parece que mesmo. Tem pessoas que assim, irmão, fica na igreja assim, ó. Rapaz, eu vou perder o capítulo da novela. Eu era um desses. Será que você está adorando que Deus? Você só perdeu o tempo, vir para a igreja. Olha aí, Netflix. Se você ser verdadeiro adorador, eu já fui assim, irmão. Eu também. Eu já fui assim. Para que mentir no altar? Eu já fui assim, eu ia para a igreja, meu Deus.
Será que não dá 9 horas? Vai dar 9 horas, a pastora mais 2 ou 3 louvores. Meu Deus do céu. Abre o leque. Amanhã eu novembro. Abre o leque. Mas eu precisei, Deus tem encontro comigo. Precisou, Deus tem encontro comigo para me consertar e saber que às 18 horas é hora de estar aqui na igreja adorando aquele que merece toda adoração. Você está pensando que é fácil? Hoje você vê um irmão como um obreiro, outro como um presbítero. Não é fácil, a guerra é terrível. A guerra é terrível. Aí tem pessoas que acham que ela é missionária, sai do trabalho, vai direto para lá levar o dízimo, senão vai lá para a igreja ficar 2 horas. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o caminho que eu quero ir. Se eles continuam pensando lá que isso é ruim, problema dele. O evangelho já foi pregado para eles. Se ele não quer salvação, eu quero. E aqui eu quero que tenha uma igreja que está salva. Eu quero que uma igreja que vai morar na cidade santa de Sião. Entrega o recado. Então você, quando você estiver na caminhada para vir para a casa do Senhor, não dê ouvido a algumas raposinhas querendo te trazer coisas mundanas, não. Fique firme com a presença do Senhor. Abre a caixa. Tem pessoas que é assim, irmão, que quer ver você desviada. É assim mesmo. Quer ver você lá fora, na mão de Satanás, igual ele está. Tem uma pessoa que chegou para mim e falou assim: Adenilton, você vai passar só uma quinzena na igreja. Eu disse: está repreendido, Satanás, em nome de Jesus. Ele está me chamando de Satanás, não estou. Porque aí é o Satanás que está me usando, rapaz. Eu tenho uma pastora que pega no meu pé, que me chama para a igreja e eu vou passar essa quinzena. E olha eu aqui, pregando a palavra do Senhor. E a palavra dele caiu por terra. Então tem muitas coisas que você tem que ter visão e repreender, porque é enviado do Satanás. É assim mesmo. Tem uma passagem lá no livro de Atos, acho que é Atos, que Paulo estava passando com Silas em um lugar, na cidade, na praça, e tinha um moleque que falava: ó, verdadeiro adorador de Deus. Aí tem muitos bestados que falam assim: ai, mano, é verdade mesmo, sou adorador de Deus. Mas não sabe que é o diabo que está dentro dela. Paulo passou uma vez, passou 2 na terceira, falou: sai dela agora em nome de Jesus. Ela caiu, porque tem pessoas que assim te elogia, te bota lá em cima. Irmão, quando você vê alguém subindo demais, pode ter certeza que não é Deus que está subindo, ele é o diabo. Então você tem que ter essas visões. Quando você vê alguém subindo demais, se altura inclinando o nariz, sai fora. Então essas mesmas pessoas que me falaram que eu ia passar quinzena, que eu saía igual um besta para vir para a igreja, hoje fala assim: rapaz, você mudou. Isso eu não me glorio não, porque eu sei que vou mudar mais ainda. E eu quero que ele se converta através de minha boca, falar da palavra de Deus para ele se converter. Eita, glória a Deus. Então tem pessoas que é assim, irmão. Sai, vem para a igreja só por vir, para não ver a liderança no pé, para não ver o irmão ligando. Aí vem, vou lá só bater o ponto. Se você continua fazendo isso, muda já. Porque se o Senhor diz lá no livro do Evangelho de Mateus que o machado já está preparado. Se você continua querendo vir enganar a igreja, você vai se enganar. Porque não tem ninguém que engana o Deus Todo-Poderoso. A Bíblia vai dizer que Jefité volta alegre para a sua cidade natal. Chega lá, diz que ele, olha como Jefité disse: eu não já vou atacando, eu vou mandar. Mandou uma mensagem para o rei de Amon e disse: por que queres atacar o meu povo? Porventura não sabe que essas terras não foi na época que Moisés tirou o povo do Egito e trouxe para a terra de Canaã, que conquistou das mãos dos amorreus? Não tomou não, aqui foi roubado, não sei o que, comecei com as conversas lá. A Bíblia diz que Jefité manda outra mensagem: essas terras por direito é nossa, foi dada a nossos antepassados. Eu estou dizendo a você que Jefité era crente. Jefité sabia do começo ao fim da escritura do Senhor. Glória a Deus. Mas o homem não deu ouvido, o rei de Amonita, os amonitas não deu ouvido. Aí Jefité falou assim, creio eu: ó Deus, eu não quero lutar, mas ele quer. Aí Deus disse assim: pode deixar que eu vou pular na frente.
Aquele que Deus escolheu, não se levante contra, porque quando o adversário é do seu altura, Deus deixa até você pelejar, mas quando ele vê que o adversário é maior, ele mesmo peleja. Que lembra da passagem de Abraão e os 5 reis? Meu Deus! Os 5 reis juntaram contra Abraão, achando que ia dizimar o povo de Abraão. Abraão fez um ataque surpresa e Deus dizimou todos os 5 reis. Foi assim também com Josué. Deus dizimou os 5 reis. Então não adianta levantar a nação, não adianta levantar o inferno. Se Deus estiver na tua vida, ninguém vencerá você. Glória a Deus. Abre a caixa. Nós sabemos a capacidade do nosso Deus. E tem pessoas que dão briga com Deus Todo-Poderoso. Tem pessoas que não reconhecem a Trindade Santa que é Deus. Tem pessoas que não conhecem o poder do nosso Deus. Ah, mas nós hoje vivemos pela graça. Você acha que Deus mudou? Deus ainda é o mesmo, irmão. Tem a palavra dele que diz aí, eu não me recordo o versículo, que ele mata, ele fere e ele cura. Então tem pessoas que ficam assim, com o pé dentro, o pé fora, em cima do muro, no lugar de Satanás. As irmãs mesmo dizem aí que o muro é território de Satanás. Ou você escolhe, ou você é joio, ou você é trigo, mas tem que escolher. Porque naquele grande dia não vai dizer assim, ah, eu fui para o inferno porque me mandaram. Não, você mesmo que escolheu aí. Então a Bíblia vai dizer que Jefité manda 2 mensagens para aquele rei e ele não quer tirar a palavra dele de guerra. A Bíblia diz que Jefité faz um juramento. Aí que está. Cuidado você que jura, faz um voto para o Senhor e não cumpre. É ideal você fazer um voto para o Senhor e cumprir, para que as consequências não virem na sua vida. A Bíblia diz que Jefité, empolgado, porque o povo começou a aplaudir ele, creio eu que o povo falou assim, quem é aquele ali, rapaz, que está vindo aquele cavalo ali? É o filho da prostituta? Aí os caras falaram assim, não, ali agora vai ser o nosso juiz. Meu Deus! Do lugar de onde mais humilharam você, é ali que Deus vai te exaltar. Não adianta você ficar, estão me humilhando, não preguei bem, não louvou bem, ficaram dando risada. Continue louvando, continue cantando, continue pregando, porque só Ele que capacita. Se você não tiver com a sua vida ligada nos céus, quem vai capacitar você? Aí canta hoje, vou retroceder, não vou mais não, porque eu não cantei bem, não preguei bem, os irmãos não deu glória. Quem disse que o glória é para mim? O glória é para Deus. Eu prego a palavra, se a pastora me colocar para pregar, eu prego a palavra. Se você der glória, eu prego. Se você não pular, eu prego. Se você não glorificar, eu vou pregar do mesmo jeito, porque eu sei que eu estou pregando para Deus Todo-Poderoso. Ele que me dá força, é Ele que me dá sabedoria. Então tem muitos pregadores, irmão. Se você for pregar e a plateia não der glória, aí faz isso. Não deu para pregar hoje, estudei, mas não deu. Porque você está querendo glória para Deus. Glória para Deus, rapaz! O glória é para Jesus. Não tem esse negócio que você está esperando glória, não. Se der glória, pregue. Se não der, pregue do mesmo jeito. Abre o baú. Verdade? Então a Bíblia diz que Jefité, tira a tampa aí, crente. Jefité chegou e falou assim, Deus, já que ele não quer parar de querer atacar nosso povo, vamos fazer uma surpresinha para ele. A Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus entrou sobre Jefité, habitou sobre Jefité, e Jefité dizimou aquele povo tudo em mais 20 cidades, ou foi 5. Dizimou, acabou. A Bíblia diz que quando Jefité, antes da vitória, Jefité faz um juramento. Ó Deus, se o Senhor entregar os amonitas nas minhas mãos, quando eu voltar para o acampamento, a primeira pessoa que sai da minha casa, eu te dou em holocausto. Nós sabemos que o Senhor não aceita sacrifício humano, sacrifício de vida. Jefité para mim deu mole nisso aí. Mas a Bíblia diz que o Senhor entregou os amonitas na mão de Jefité. Aí Jefité volta da guerra comemorando. Quando ele olha para sua casa, vê a sua filha feliz, dando risada. E aí, em vez de ser alegria na vida de Jefité, foi tristeza. Meu Deus!
Porque ele fez um juramento sem pensar. Quando eu e você, que temos filho, ou esposa, ou irmão, saíamos para trabalhar, quando nós voltamos, tem alguém a nos esperar. Às vezes fora da casa esperando, ou às vezes dentro de casa. Então Jefité, ele não se ligou nisso aí, que quando ele voltasse com vida, alguém de sua família estava a esperar. A Bíblia diz que quando Jefité olhou, viu sua filha nova, pura. Aí ele disse: filha, estou atormentado porque eu fiz um juramento ao Senhor e vou ter que cumprir. Porque Jefité, ele era temente a Deus. Tem pessoas que assim, irmão, jura, fala assim: ó Senhor, se tu me exaltar para eu pregar a tua palavra, se tu me fazer um ganhador de vida, eu nunca vou sair do evangelho. Aí o Senhor exalta ele, aí o Senhor exalta ele e prega. Daqui a pouco ele, ó, fora da igreja. Aí depois a mãe dele está com câncer, o filho dele morre, acontece alguma coisa assim, porque o juramento que ele fez não cumpriu. Então, se você fazer um voto com o Senhor, cumpra, porque o Senhor vai cobrar. Não adianta você fazer qualquer voto achando que vai enganar Deus. Se você fazer aliança com Deus, ó Deus, eu vou buscar as vidas que estão perdidas, e você não ir, Deus vai te cobrar. Ei, meu Deus. É necessário que eu e você cumpramos o que nós prometeu ao Senhor. Então Jefité disse aquilo para sua filha, mas a sua filha disse assim: pai, já que você prometeu isso ao Senhor, cumpra. Deixe que eu vá até as montanhas e chore pela minha virgindade. A Bíblia vai dizer que ela foi. Aí é que está. A Bíblia vai dizer que quando estão lá todo mundo comemorando, menos Jefité, porque estava triste pela sua filha, bem o povo de Efraim murmurar: Jefité, por que você não nos chamou para a guerra? Tem pessoas que é assim, né? Você está na guerra, vence a batalha, está todo mundo quieto lá, ó. Ei, Jesus! Quando você aparece com a vitória, ele aparece lá: por que tu me chamou? Meu Deus! A gente está passando por isso. Filho do diabo. É isso mesmo. Tem que se apresentar na guerra. Precisava chamar, será as 12 tribos de Israel. Tem GPS! Se eram as 12 tribos de Israel, não precisava chamar, eles tinham que se apresentar, se alistar e ir. Então, glória! E da fé está gravada aí na glória. A Bíblia diz que eles disseram que ia queimar a casa de Jefité, com Jefité dentro. Aí Jefité falou: não, você não vai queimar minha casa, não. Obra dele você não vai entregar. Vocês viram todo mundo anunciando aí que a gente ia guerrear contra os amonitas e se esconderam, e agora está dizendo que vai queimar minha casa. Jefité, a Bíblia diz que Jefité espalhou para os seus soldados e dizimaram o povo de Efraim, acabaram, mas alguns fugiram, acharam que ia escapar da mão de Jefité. Vai escapar, rapaz, não escapa das mãos de Deus. Não adianta você ir para Nilo Peçanha, não adianta você ir para Caperoá, não adianta você ir para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Você não vai escapar da mão do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Ele tem os olhos como chama de fogo. Como alguém falou aqui na oportunidade, ninguém há de escapar da mão do Senhor. A Bíblia diz que muitos fugiram. Aí Jefité fala assim: ó, ordeno que o soldado cerque o mar, o rio, de fora a fora. Aí que eles deixam ela lá nadando, acham que ia escapar. Quem é você, rapaz? Ah, não sou da tribo de Efraim, não, eu sou de outra tribo aí. Então fala pra mim aí, Chibolete. Tem muitas pessoas que não falam a tua língua. Tem muitas pessoas que a mentira vai cair. Vai mentir hoje, mente amanhã, mas tem hora que a mentira cai. Tem aquele ditado assim, que a mentira tem perna curta. Eu acho que já está andando com a vida aí. A Bíblia diz que os guerreiros de Jefité falam assim: fala aí, Chibolete. Aí ele dizia Cibolete. Aí os guerreiros, como é que o Cibolete? Diz que mataram 42 mil pessoas. Mentindo. Tem pessoas que é assim, irmão. Tá na sua beira que você é crente, aí fala de Jesus, fala de Paulo, fala de Moisés, mas quando tá lá fora, fala da quadrada. Fala da quadrada, vou pegar, se mexer comigo, vou dar um tiro
tiro na testa. Olha aí. Tem pessoas que é assim. Tem pessoas também que não aguentam passar pela prova, não. Rapaz, se eu ver o cheiro da maconha, eu caio. Pega a mão, Que crente tem, rapaz? Você não conheceu que Deus te libertou, não é? É aí que você tem que brilhar. Eu disse que eu falei aqui, você tem que ser luz. Se você der a maconha, você não vai pra cima. Mas você tem que dizer, eu vou te vencer, Satanás, porque Deus está comigo. Aleluia. Vai aparecer levante de todo lado pra você cair. Vai aparecer mulher lá provocando. Você é feio, desgraçado. Quando a pastora fala, você é feio pra desgrama aí, feião. Aí chega a mulher, ó, gatinha, ó, beijadão, vai dando mole pra mim. Dando mole pra você o quê, rapaz? Você é feio, todo sujo, todo melado de trabalho. Que bonito que você é. Aí o Satanás usa a mulher e fala assim, e aí? Vamos dar uma boca no beijadão, tá dando mole pra mim. Vai bestalhar. O diabo tá dentro dela ali querendo te estragar. Tem pessoas que assim não aguentam passar por uma prova que já cai. Ah, eu caí, eu não aguentei não. É necessário resistir firme com o Senhor. Porque a Bíblia diz que Paulo tinha um espinho na carne. E acredito eu, como Paulo evangelizou muito, o tanto de mulheres que deu em cima de Paulo. Mas a Bíblia não diz que Paulo disse assim, eu caí, eu não aguentei não. Paulo não falou isso não. Paulo se repreendia e seguia firme com a palavra do Senhor. Então que nessa noite aqui nós não viemos cair em tentação do diabo. E nós também não viemos guardar mágoa contra os irmãos. Se o irmão fez algo com você, peça perdão. Não tenha vergonha não, porque vergonha daquele grande dia você não está no livro da vida. Verdade. Então não é vergonha você pedir perdão ao próximo. Não é vergonha você reconhecer que você errou. Não é vergonha você chegar para você, irmão, eu falei mal de você, me perdoa. Porque o crente perdoa. Tem uma coisa que esmaga o crente, é o perdão. Você pode fazer o mal que for para mim, mas se você pedir perdão, a gente está vendo que você reconheceu e você não vai mais fazer. Agora é necessário pedir perdão e não fazer mais. Porque tem pessoas que é assim, pede perdão a você pelo algo que ele te ofendeu e no outro dia está aqui, ó, serrando de novo pela sua vida. Continua serrando, porque o machado já está assim, ó, molado, para chegar na raiz e cortar. Porque tem pessoas que é assim, fica com levante hoje, levante amanhã. Não fala o que pensa. Se tem alguma conversa da liderança da igreja, não fala na cara, fica falando por detrás, não fala na hora. Porque deixa pra falar depois, fala na hora. Eu sou cobrado, por isso que quando eu tenho algo que está me incomodando, eu chego ela e falo. Ela me acaba aqui, mas eu falo, eu ficar por detrás e vou falar, tem que falar na hora. Tem que ser macho. Se você é macho, você foi feito macho, não foi duas caras. Abre a caixa. Diz que tem pessoas que a mentira não vai muito longe, assim como aquele povo os efraítas. Não foi longe, fala chibolete, pô. Mesma coisa assim. Tem pessoas que não vai falar a tua língua. Qual é a tua língua? É falar que Jesus cura, é falar que Jesus liberta, é falar que Jesus transforma, é falar que Jesus perdoa. Essa tem que ser a língua do cristão. Não falar mal do irmão. A Bíblia diz que Jefité dizimou aquele povo. Muitas pessoas dizem, muitos historiadores dizem que Jefité não sacrificou a sua filha. Eu também acredito. Para mim, ela foi conservada para fazer a obra do Senhor. Tipo, nunca se casar com homem, nunca fazer esse tipo de coisa. Porque essa Bíblia diz que o Senhor não aceita sacrifício de pessoas vivas, humanas. Então tem muitos pescadores que ainda pregam. Jefité matou a sua filha. Eu não acredito. Se alguém provar, porque se ele tivesse feito isso, o nome